Olá, lindos e lindas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Pode Ser Linda Podcast e hoje trazemos aqui uma grande mulher, Chieko Aoki. Bem-vinda, Chieko! Muito obrigada pelo convite. Estou muito Muito, feliz de estar aqui. muito obrigada a você. Eu sou super sua fã de toda a sua jornada, que a gente vai contar um pouquinho mais aqui. Obrigada. E eu queria saber, para quem ainda não te conhece, como você define a Chieko? Tcheco, eu tenho primeiro um sentimento de responsabilidade muito grande, acho que a influência japonesa talvez, né, da infância, como fui criada. Esse primeiro sentimento de responsabilidade. Segundo, eu sou muito curiosa, quero saber das coisas, o que acontece. Então, assim, quando eu recebi o convite, né, da Fernanda, eu falei: "Nossa, claro", assim, o nome eu achei interessante, diferente. Então, sou bastante curiosa. A terceira coisa é que eu estou sempre buscando saber como é que eu posso ser útil, né. Hoje de manhã eu falei: "Como é que eu posso ser útil hoje? O que que eu posso fazer com que eu possa estar servindo para alguma coisa?", né. Então acho que são essas 3 características, essa coisa de ser detalhista não sei se é positivo ou negativo, mas sou muito detalhista. Faltou você falar só uma coisa, O Chieko, que quê? você é uma das maiores empresárias do Brasil. Ah, mas isso tem tantas empresárias, né, e cada vez mais tem empresárias e mulheres como você, mulheres muito competentes e muito iluminadas, eu acho. O que é importante que das mulheres tem homens iluminados, mas tem mais mulheres iluminadas, porque as mulheres falam também com o coração. É verdade, é verdade. Chieko, você nasceu no Japão. Com que idade você veio para o É. Brasil? Com 6 anos, meus pais vieram para o Brasil, eh, porque minha mãe não nasceu no Japão, nasceu na China, foi criada na Coreia, e com a guerra porque esses pais tinha uma parte de colonização, né, japonesa, que é uma parte que minha mãe não gosta muito de lembrar, e voltou para o Japão, e aí como não tinha como sobreviver, pós-guerra, tudo, né, destruído, e ela conheceu meu pai, que parente de longe, e morava na mesma cidade, e casaram. Meu pai disse que não ia embora enquanto não casasse. Aí, mas como, a sogra japonesa padrão, né, o padrão, quer dizer, nem todas, mas padrão, são muito rigorosas, exigem muito das noras, tipo de educação das noras. E minha mãe, como nunca morou no Japão, não estava acostumada com essa rigidez japonesa, e falou: "Olha, dá um jeito, porque não estou aguentando". Aí meu pai também viu que a situação era melhor ele fugir, né, do que resolver, e eles porque tinha uma tia aqui, acho que a família é de mulheres fortes, tinha uma tia da minha mãe, que já tinha vindo para o Brasil com o marido, tinha sido ficado viúva com 2 filhos, mesmo assim ela conseguiu ser uma grande latifundiária, tinha terras e tinha negócios e precisava de alguém para ajudar. E aí meu pai veio assim, falou meio para fugir, meio como aventureiro. Meio para fugir, meio para empreender, meio aventureiro. Acho que é mais para fugir. Ai, Chieko. E Chieko, e você tinha que idade nessa época? Então 6 6 anos, anos. isso, fiz os 7, porque naquela época a gente vinha de navio, né. Sim. E você tem lembranças dessa época de infância? Tenho, Da infância no Japão? Onde você morava tenho. no Japão? No sul do Japão, onde tradicionalmente, realmente, as mulheres são muito fortes, né. Mas isso não tem nada a ver comigo, mas por acaso, e os pais educavam as filhas para serem muito independentes, para estudarem tanto quanto os homens. É uma sociedade que é machista, mas dando bastante independência também às mulheres. E aí, desde os 3 anos, comecei a estudar, estudava pintura, estudava caligrafia, eh, dissertação, escrever, né, poemas, dança, balé, estudei balé, canto, enfim, tudo que uma criança não tem condições de aprender, eles faziam as crianças aprender. Então eu sei o que é uma educação japonesa, eh, depende da criança. Se a criança gosta de absorver aprendizado, é um bom treino, né, desde criança. Eu gostava muito. E eu acho que foi bom para mim, porque isso me despertou a curiosidade. Tudo tem algo a aprender.
Que coisa linda, Tcheco. E aí você chegou aqui com 6 anos de idade no Brasil e você veio para São Paulo? Sim, São Paulo, no interior de São Paulo, Interior de São na Paulo. cidade de Bastos, e lá era uma comunidade japonesa. Então, os amigos todos, só a professora na escola, eu lembro que tem foto, era assim, descendente, né, de ocidental, mas tudo cara de japonês. Então, não tinha muita diferença. Então, a adaptação foi fácil, aprendi português muito rápido, porque meus pais, claro, adulto tem mais dificuldade de adaptação do que criança. Eu tinha um irmão na época, tenho dois irmãos, né? Um dos irmãos nasceu aqui, outro já veio conosco, e vi que os dois nós aprendemos rapidamente português com a necessidade mesmo que a gente via que meus pais tinham dificuldade de aprender. E foi assim, desde pequena, eu senti esse sentimento de responsabilidade, tem me ajudado muito, tem me ajudado a fazer uma coisa que eu gosto, me sentir útil. Que maravilha, Tcheco. E você é fundadora, né, da rede de hotéis Blue Tree. Construiu aí uma carreira internacional brilhante. Que aprendizados que você traz da cultura nipônica para a sua gestão, para o seu empreendedorismo? Olha, eu casei com um japonês, né, por acaso, porque eu queria casar mesmo, era com um brasileiro ocidental. Namorei muitos anos, mas no final acabei com um japonês. Eh, e ele era muito ocidental, japonês que era fora da curva, e ele gostava muito das coisas ocidentais. Então, eu conheci muito sobre, e era empreendedor, é empresário, eu conheci muito, não só o trabalho, mas a cultura europeia, americana. Morei nos Estados Unidos, morei também um pouco em Portugal. eh, e então, também na Argentina. Então, eu acho que o que me ajudou muito, principalmente na minha carreira, que nós recebemos pessoas de todas as nacionalidades. Então, saber que as pessoas são diferentes, o que eu passo muito para a nossa equipe, além das pessoas serem individualmente diferentes, a cultura impacta. Então, tem coisas que você é bom fazer numa cultura e não é bom fazer numa outra cultura. Por exemplo, brasileiro é muito afetivo, muito empático, acolhedor. Então, gosta que você converse, você, né, convide para isso, porque o japonês já é totalmente o oposto, o japonês fica na dele, né. Não que não goste, mas é uma forma diferente de De relacionamento. interação. Então você não pode ir entrando, né. Sim. E, Tcheco, você é formada em Direito pela USP. Uhum. Como é que você chegou no ramo de hotelaria? Como é que foi essa história? Então, porque meu marido, ele tinha construtora e era muito empreendedor, e como eu disse para você, ele gostava muito muito curioso de outros países, né. A gente via, ele tinha obras em Hong Kong, na China e na Europa, enfim, ele gostava. Tinha no Japão também, mas ele gostava, ele foi na geração dele, o pai dele que fundou a empresa, que ele começou a sair fora do país, principalmente Estados Unidos, que é mais próximo, e Hong Kong, China. E foi assim que ele tinha em sociedade 2 hotéis aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. O sócio chegou uma época que quis vender para o meu marido comprou, e aí ele ficou sem ninguém, né, para operar. E eu ficava mais no Japão, ele falou: "Ah, mas pelo menos você sabe português, né, venha me ajudar", e foi assim que nós começamos. Eu comecei, tinha uma equipe muito boa, e fui aprendendo com eles, fui aprendendo, e a ocupação dos hotéis teve um sucesso, o hotel já estava um pouquinho assim, tinha entrado novos hotéis no mercado, o Maxud, que dominou realmente, e o hotel estava com ocupação baixa, eu consegui recuperar, fiz reforma, consegui recuperar. A estratégia de recuperação foi boa. Para você ter uma ideia, todo mundo tinha, na época, suíte, presidencial. Todos os hotéis têm, né, aquelas suítes melhor. Falei: "Já que todo mundo tem presidencial, eu vou fazer melhor, fazer suíte imperial". E foi assim, uma suíte, né, com quase um andar, era um andar inteiro, bem grande, e
com apartamento para as pessoas que acompanham, enfim, fiz praticamente um espaço específico para eles. Foi um sucesso, recebi a família toda, a família imperial japonesa, recebi os reis da Espanha, então vinham as famílias reais e também usavam uma parte para fazer eventos fechados, e a gente foi trazendo mais clientes e hóspedes. Isso entusiasmou muito meu marido, que foi abrindo hotéis também em outros países onde ele tinha obras. E que idade você tinha nessa época? Eu tinha 30 anos, Jovem. 32, 33 anos. E a única coisa que eu tinha de condição era não gastar muito, não gastar, não era muito não gastar, mas é claro que você tinha que gastar um pouco. Difícil. Então eu tinha que ter muita criatividade. O que eu posso fazer para dar o impacto, né, sem fazer uma coisa deslumbrante? Os quartos, claro, tinham que ser à altura, mas tinha que ter outras coisas. Então foi assim que eu criei o primeiro restaurante japonês de luxo aqui em São Paulo, no Brasil. Foi aqui Como no chamava? Hotel Mariko. Mariko. Fiz também o primeiro, mais tarde eu fiz o primeiro fast food japonês também, porque esse foi um sucesso. Então foi assim, fazendo coisas diferentes. Como né? chamava o fast food? Também Mariko Light. Mariko Light. Então sempre empreendendo, sendo pioneira. Porque como eu disse, né? Eu sou curiosa, vamos ver se dá certo, né? E fomos introduzindo vários serviços novos e tal, e deu certo. Então eu continuo igual, que a idade veio, a gente fica um pouco mais atenta, né? Mas naquela época eu não podia gastar, eu fiz reforma sem trocar nenhum móvel, fiz reforma dos móveis, então foi difícil? Claro que foi difícil, mas quando a gente é mais jovem, o ideal está na frente, maior do que a sabedoria. Não sei o que é melhor. A gente é mais arrojado. Fiz muita coisa. As grandes mudanças que eu fiz na hotelaria, por exemplo, fiz serviço para mulheres naquela época, 30, 40 anos atrás, para serviço para mulheres que viajam sozinhas, executivas que viajam sozinhas. Estava começando. Criei o primeiro Guest Relations mulher, para atender principalmente essas mulheres. Podia atender os homens, claro, mas tinha para as mulheres especificamente, né? Só tinha Guest Relations homens, até hoje, concierge homem, né? Eu criei. Primeira gerente geral mulher. Então, não era uma coisa planejada para dar mais, não, é porque eu vi que estava precisando dar cobertura às mulheres. Eu vou te contar uma coisa interessante, como as mulheres são criativas e fazem coisas inéditas que dão certo. Então, eu criei 2 Guest Relations mulheres, e uma delas, jovenzinha, né, tipo 20 anos, e ela falou, olha, o que você tem que fazer é as mulheres executivas que vêm sentirem-se confortáveis de estar, que elas são apoiadas, amparadas, o que precisar você atende. E aí deixei lá. E um dia tinha uma executiva, vice-presidente de um banco americano, hospedada. Eu falei, e aí, o que vocês estão fazendo? Queria saber o que estava acontecendo. Ela falou, ela está ótima, está muito feliz de estar aqui. Eu falei, o que você está fazendo? Eu falei, olha, um dia ela me falou que não sabia se separava do marido, confidenciando comigo. Eu falei, eu tinha 20 anos, né? E eu falei, eu não sei o que fazer, o que te aconselhar. A mulher, a executiva, não estava querendo se aconselhar com ela, claro, estava só desabafando, trocando uma ideia. Aí eu falei, o que eu posso fazer para ajudar? E aí ela levou para uma cartomante. Indicou uma cartomante. Indicou uma cartomante que vinha de vez, não era cartomante, era uma senhora que vinha benzer, que eu gostava, que vinha benzer e tal. E levou lá e falou, ai meu Deus, por que você foi fazer um negócio desse? Isso é uma coisa muito pessoal. Falou, ela adorou e até voltou. Ai meu Deus, você parou, será, no final das contas? Não sei, não perguntei. Mas você vê, e foi assim que, sem querer, eu comecei a criar atendimento, coisas para mulheres, colocar a mulher para estar à frente das coisas. Mas, e o que deu certo, né? Então, a gente não pode temer o que não tem. A gente tem que, claro, que tem que pensar bem, mas fazendo uma coisa que seja útil,
que ajude as pessoas, geralmente dá certo, porque sempre tem alguém que vai precisar. Maravilha. E nessa época o nome já era Blue Tree ou o Não, nome era veio Cisa depois? Park. Era Caesar Park. Isso. Depois meu marido teve derrame, ficou praticamente imobilizado durante 17 anos. E o Japão, no meio da crise da economia japonesa, que durou 30 anos praticamente até uns 2, 3 anos atrás. Ainda tem resquícios, né? Então e aí meu marido teve que vender os hotéis. Aí quando ele vendeu os hotéis, eu tinha uma equipe muito boa, e uma equipe pequena que estava no Brasil, e falei, não quero continuar. Falei, tá bom, tem mercado? Tem, então vou fazer os hotéis no Brasil. Foi aí que eu criei uma nova empresa, que foi a tradução do meu nome, que é Blue Tree. Meu nome é Árvore Azul. Aoki é Não Árvore acredito. Azul. Aoki, o sobrenome é Árvore Azul em japonês. Blue Tree. É nenhuma criatividade, mas Não, ficou bom. lindo. E eu ligava para os hotéis, naquela época as pessoas não falavam ainda inglês. E eu ligava para o hotel e falei, de onde estão falando? E os funcionários não falavam Blue Tree bem, hoje falam bem. E falei, é assim que você fala. Eu acho engraçado essa mudança, né? Como o Brasil desenvolveu. Muito, né? A mão de Muito, obra, o serviço, só melhora, vem muito. melhorando, né? Ô, Tcheco, e como é que foi ter esse percalço, né, do seu marido, que era seu companheiro de trabalho, ficar doente, Ele ter era uma meu vez... chefe. Era seu chefe. Eu tocava a empresa de operação hoteleira, Tá, né? Não era a dona, eu tá. só tocava responsável. Sim. E como que foi para você, esse motivo de doença continuar? Porque você tinha que desenvolver o papel de esposa, de atendê-lo e seguir também trabalhando ainda mais duro, né? Como é que você alinhou isso? Acho que uma coisa ajuda a outra, né? Eu tinha que ir para o Japão, que você sabe, leva 2 dias, 3, quase 2 dias e meio para chegar. Eu ia 3, 4 vezes ao ano. Voltava para cá, trabalhava e voltava e ficava uma semana, 10 dias. Para mim era mais difícil vir para cá, porque meu marido precisava, né? Seu marido morava lá nessa Eu época? morava no Japão, não, eu tinha todo o tratamento, Sim. né? E então, ele não conseguia falar, mas eu falava com ele todos os dias. Na época ainda não tinha celular. Mas falava com ele todo dia. E eu falava e ele dava sinais, ele falava algumas palavras só. Então foi uma época, muita correria, tinha que fazer muita organização, tinha que delegar muito. E foi assim, mas nada é difícil quando você assume, eu acho. A gente tem que assumir. Essa esse é o trabalho que eu assumi. Não existe ter difícil, né? Você tem que facilitar as coisas, ter pessoas certas. Quando você assume de verdade uma responsabilidade, se organiza. É sacrificado, mas você não pensa que é sacrificado, né? Eu acho que tudo é sacrificado quando você não gosta daquilo que você quer fazer. Tudo aumenta, tudo é motivo para a gente reclamar, né? Tudo dói. Quando você não tem, assim, uma paixão por aquilo que você faz, né. Queria muito cuidar bem do meu marido, eu me prometi que meu marido ia voltar, pelo menos se não conseguisse falar tudo, ele ia compreender e manter um diálogo. Que se ele não pudesse andar normalmente, mas de alguma forma ele poderia andar e viajar, e ele conseguiu isso. Montei uma equipe do Brasil. Aliás, é uma coisa muito interessante. O brasileiro tem muito baixa autoestima. Para você ter uma ideia, no Japão tem os melhores médicos. Mas eu sabia que a primeira solução ou remédio para ele, melhor remédio para ele ter amor à vida, ter alegria na vida. Porque se ele não quisesse, não adianta os outros quererem, tá certo? Então, eu montei uma equipe brasileira. Levei fisioterapeuta, cuidadoras, fono. A fono não ficava direto, vinha e eu tinha fono japonês, tinha tudo no Japão também, tinha médicos no Japão, mas tinha médico aqui. Então, primeira coisa, então, as meninas eram muito alegres, né, receptivas, e interessante porque meu marido sempre foi meio ocidental, como eu disse, né, ele gostava do Ocidente, da vida ocidental.
E ele gostava muito, amava o Brasil, do jeito brasileiro. Então, quando ele começou a melhorar, porque ele não levantava da cama, quando ele sentou na cadeira de rodas e tal, e as meninas que levavam ele, né, para tomar banho, para escovar dente e tal. E um dia, as meninas na frente dele falaram: olha, seu marido está ficando danado, ele quer passar a mão no bumbum da gente. Elas explicando que ele estava melhor, né? Que a mão dele se mexia mais, assim. Eu falei, nossa, que coisa boa. Deixa ele fazer, pelo menos, ele vai ficar feliz, porque ele não vai conseguir fazer nada. Mas, olha, e as meninas eram brasileiras, tão compreensivas, tão legais. Então, foi assim. Eu acho que o brasileiro tem uma coisa muito boa. Essa alegria do brasileiro, a gente tem que aproveitar mais. Verdade. E quando você criou a Blue Tree, você tinha algum propósito, alguma coisa que você sonhava com essa rede de hotéis, alguma coisa diferente? Eu via o potencial do Brasil, por isso. O potencial do Brasil de ter hotéis com excelente serviço e a um preço menor. E que não tinha ainda. Ou tinha os hotéis 5 estrelas, que cobrava caro, e os hotéis mais baratos, que achava que não precisava de serviço. Eu falei, não. Quando abriram as primeiras hospedarias no mundo, as pessoas abriram suas casas e tinha serviço. Então, Interessante. não importa se você paga pouco, pode ter menos facilidade, mas as pessoas têm que ser gentis, ser muito proativas e dar as boas-vindas com carinho e calor humano. Verdade, eu acho que esse é um grande diferencial, né, da hospitalidade. É. E esse primeiro hotel foi aonde, Tcheco? Foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Foi em São Paulo. São Paulo é um grande mercado. Então, desde então, eu opero esses hotéis também. Há 25 anos, 30 anos, 27 anos. E foi expandindo pelo Brasil todo. São 23 hotéis, né? 23 ou 24, um negócio assim, todo dia tem alguma coisa. Mas eu não quero ficar muito grande, porque o meu objetivo é oferecer, né, um bom serviço. E quando a gente treina, hoje em dia, né, não tem muita gente, algumas pessoas saem. E eu acho muito bom, porque minha intenção não é só nós sermos bons, o Brasil precisa ser bom, né? Como um todo, né? E tem algum desses hotéis que você prefere? São todos no Brasil? São todos no Brasil. Tem algum favorito? Não. Todos têm um carinho especial. Sim. Que maravilha. E o que você acha que é o segredo por trás da hospitalidade? O que um cliente que chega se sente bem atendido? Acho que a primeira coisa, assim, básica é ser reconhecido. O reconhecimento, ser chamado pelo nome, você sentir o cuidado desde o primeiro momento. Reconhecido não é só reconhecido pelo nome, claro, é importante, mas reconhecido que você chegou por exemplo, pela bagagem antiga, agora nem tanto que as etiquetas são menores, mas antigamente você reconhecia, porque a etiqueta era maior, de onde a pessoa vinha. Você falava, nossa, o senhor veio do Japão, ter sido cansativo, vamos arrumar logo o seu quarto. São pequenas coisas que você personaliza o atendimento. Cativa também o hóspede, né? Maravilha. E o setor de hotelaria era majoritariamente, não sei se ainda é masculino. Você se sentiu intimidada em algum momento, ou Não. com preconceito, ou Nunca se sentiu pensei diferenciada? Não, nunca pensei nisso. Porque eram tantos só homens que eu me sentia homem também, né? Não tinha quando vocês são algumas mais, eu acho que deve sentir. Mas naquela época eu nunca senti. E quando começou a comemorar, né, o Dia Internacional da Mulher, em março, eu falei, nossa, o que está acontecendo? Porque não tinha movimento de mulheres. Então, quando você é tão pouco, você se insere como se fosse, para mim tudo era igual. Mas eu tinha o meu jeito de fazer diferente. Mas ninguém criticava. Eu tive essa sorte. Como eu sempre fui mais ou menos líder, falei, eu quero assim, ponto. E você se sentiu sempre respeitada, então? Sim. Que bom, muito bom. E você fala muito sobre fazer o bem, servir e fazer as pessoas felizes, né? Como esse lema se traduz na prática do seu dia a dia? Eu acho que é assim, mais fácil dizer como é que eu posso ser útil, né? Vou aproveitar o seu programa para quem está ouvindo. Final de ano, o Grupo Mulheres do Brasil, nós estamos fazendo uma reunião, um encontro,
Nós somos 135 mil mulheres, quase 140 mil. Vou abrir um parênteses. A Tcheco é vice-presidente do Mulheres do Brasil, que é uma rede que empodera mulheres. É isso, Isso, a Tcheco? gente ajuda mulheres, né, em todas as várias frentes da vida, Sim. muitas atividades, não só como empreendedora, mas como executiva para subir na carreira, pessoas que têm deficiência, né, pessoas que mais idade, enfim, todas as frentes que as mulheres querem ter uma solução melhor, a gente juntas fazemos, não é? Nasce de dentro, fala, vamos fazer um grupo assim, e a gente chama de comitê. De comitês. E É. foi fundada pela Luísa Trajano? Isso, ela é visionária, né? Tanto tem comitê de saúde. Então, quando ela, só fazer um parênteses, desculpe, a Luísa resolveu, eu falei, a Luísa não é de turismo. Eu falei, Luísa, o turismo vai morrer, porque ninguém sai de casa, não pode sair, enfim, o turismo no mundo vai morrer. Ele falou, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa, né? E ela foi para o rancho dela e falou, a gente precisa tomar atitude. Eu falei, é verdade, mas o que a gente pode fazer? Foi assim que nasceu, né, a campanha que a gente começou a fazer para vacinação, né, contra o Covid. Na pandemia, Na isso. pandemia. E isso foi em janeiro, em março, mais ou menos, em março. E a Luísa falou, nós precisamos fazer até setembro, que De senão você vai morrer. 2020, isso? 21. E ela, eu falei, Luísa, nós estamos em março, como é que... Não, nós vamos fazer. E foi assim, numa velocidade incrível. Todas as mulheres do grupo, naquela época, acho que era menos, né, 100 mil mulheres. E nós 100 mil mulheres, Tcheco? É. Caramba. E a gente tem núcleos, vários núcleos, né? Então nós nos organizamos, a Luísa fez um trabalho fantástico. Em setembro a gente precisava ter 75% de pessoas vacinadas e a gente conseguiu. Né? Então Teve a rede se mobilizou. contribuições, tivemos contribuições, e bastante das empresas, de todos os homens e mulheres tivemos contribuição. Então a gente conseguiu uma coisa que ninguém pensava que conseguiria. Tá certo? A gente não comprou vacina, a gente não pode comprar, só o governo podia comprar, mas a gente estruturou todos os UBSs para estarem preparados para quando chegasse vacina, não perdesse mais tempo. Então, no dia seguinte, poderia vacinar as pessoas. Então, foi assim que começou. A gente preparou todos os UBS do Brasil, somente uma prefeitura que não quis participar, mas todas do Brasil. E até hoje a gente continua, agora fazemos vacinação da câncer do útero, né? Campanha de combate. HPV. Isso, HPV, a gente faz isso. E a gente está fazendo nos lugares mais longínquos do Brasil. Então, de meninos e meninas. Então, a gente está fazendo, é uma coisa incrível como as coisas acontecem quando as mulheres se unem. Eu mesmo fico impressionada. Então, vou fazer o meu pedido. A gente vai fazer um encontro das mulheres do mundo todo, aqui no Brasil, em São Paulo, agora em dezembro. E eu sou responsável pela busca de doação, né, de patrocínio e de doações, porque a gente precisa, tem gente que não consegue vir, então a gente ajuda, e são várias atividades, refeições, etc. Então eu estou fazendo uma campanha, alguma empresária que gostaria de ajudar, olha, são muito bem-vindas, porque isso dá resultado, contribui para um Brasil melhor, contribui para uma condição melhor das mulheres, que é uma coisa incrível. Gera negócio, gera ajuda. Tudo gera negócio. E a gente retribui convidando as mulheres, né, que precisam participar, fazendo campanhas nas suas empresas, a gente faz palestras, a gente faz podcast, faz tudo para em retribuição. Muito legal. E quando que foi criado o Grupo Mulheres do Brasil? Você Faz sabe 10 o anos, ano? esse ano faz 10 anos. Começou 10 com anos. 40 mulheres. Caramba, 10 anos já. Uau. E você hoje é vice-presidente. Você está lá no dia a dia? Como que é? Não, eu estou no dia a dia da minha empresa. Tá. Cada um dá o que pode, né? E temos CEO contratada, temos pessoas contratadas para tocar o escritório, mas todo mundo ajuda, porque são muitas atividades, muitas. Muita coisa. Né? Tem grupo de leitura. Nossa Senhora, muito. Você falou que você ainda está no dia a dia das empresas, né? Das suas empresas. E você participa da gestão. Agora, para você, o que diferencia um bom gestor, de um bom líder? Olha,
um bom gestor, ele planeja e faz. Um bom líder, ele leva as pessoas para muito longe, a fazerem coisas que você não acredita que possam fazer. Eu tenho visto pessoas simples se transformarem em grandes executivos pela vontade do líder de levar as pessoas a aprenderem, a fazerem, conversarem, darem oportunidade. Inspirar também, né? Acho que está muito dentro. Você descobriu o que as pessoas têm dentro. E é muito difícil ser líder. É mais fácil ser executivo. Porque você aprende as técnicas, né? Que é muito importante. As duas funções são importantes. Os processos, a gestão é fundamental para levar a empresa para ir longe. Agora, se não tiver um líder que tem uma visão lá na frente, acredita nas coisas que são impossíveis, como a Luísa fez com o Covid, ninguém achou que era possível. Ela falou, não, nós vamos fazer. E aí todo mundo se organizou. Então, essa é a diferença do líder. Um guia, né? Que maravilha. A gente tem falado também muito, assim, mudou muito essa questão das soft skills para hard skills, né? As hard skills são as habilidades técnicas que a gente aprende, enfim. Mas as soft skills são questões mais ligadas ao humano. Você acha que o feminino, que hoje é um momento que as características femininas estão sendo valorizadas pelas soft skills, durante muito tempo eram questões que não eram tão valorizadas, mas essa questão do acolhimento, né, de pertencimento. Você acha que isso hoje em dia está sendo mais valorizado? Eu acho que sim, acredito que sim. Agora, pela primeira vez na história do Japão, tem uma primeira-ministra mulher. E está todo mundo observando. E eu fiquei observando como ela fala, como ela age, como ela pensa, né? No geral é igual, mas eu vejo que tem pequenas coisas diferentes, né? Por exemplo, ela se preocupa também com pessoas que não estão incluídas e tal. No Japão é uma coisa muito importante. Já mas ela dá um pouco mais. Está dando oportunidade, não tanto quanto a gente gostaria, mas para a mulher, porque ela entende que a mulher pode estar muito bem em alguns cargos que ninguém acredita, por exemplo, finanças. 2 mulheres na área de finanças, ministra, e outra para assessora na área como ministra das finanças, né? Então, ela está quebrando alguns tabus, e eu acho isso muito importante quando a mulher vê. E como você disse, o que é diferente? Esse olhar feminino de enxergar uma outra mulher é diferente. Como capaz, né? Esse é o primeiro começo da diferença do homem e da mulher. A mulher enxerga muito mais aquilo que a mulher tem dentro que os homens às vezes não reconhecem. Competência por competência, um bom gestor tem muitos. Enxergar algo humano que vai ajudar a buscar soluções fora da caixa, eu acho que a mulher tem. É o olhar mais sensível, né? Quando a gente fala de sensibilidade, a gente também fala do olhar de ver o que os outros não veem também, né? Como é que uma decisão pode afetar o interno, né, das pessoas? Acho que a mulher se preocupa com isso também, quando toma decisões, né, nas empresas. Maravilha. E toda nessa jornada com hotelaria, com hospitalidade, tem alguma história que te marcou com algum hóspede? Tem muitas histórias. Conta alguma pra gente. Não comigo. Tá. Né? Comigo aconteceu uma coisa, uma vez na cozinha, estava jantar, um almoço com altos executivos, com o cônsul geral e não sei quem, e o chefe derrubou, tropeçou e caiu toda a comida no chão, enfim. E me falaram, olha, né? Vamos ver o que você tem na cozinha e vamos servir, falar que hoje vai ser à la carte. E a gente resolveu para servir na hora, porque executivo tem horário para ir embora. Mas resolveu. Então, isso foi o primeiro choque. Era bem nova ainda. Eu falei, eu fiquei chocada, mas... A segunda coisa, que eu tinha um hotel em que choveu muito e acabou a energia, não tinha energia, o gerador não era suficiente, e a água chovia, fez até um buraco, e a água começou a entrar nos quartos. Então, tudo isso numa noite de Réveillon. Uau, para piorar. Com VIPs, um monte de VIPs. E no dia seguinte, a energia só viria às 4 horas. O que eu fiz? E o meu gerente se escondeu no quarto. Eu fiquei atrás do balcão, atendendo, as pessoas reclamando, porque estava quente e tal. Bom, enfim. Noite da Réveillon, eu mandei comprar todas as velas, porque ia apagar a luz, mandei comprar todas as velas,
da cidade e deixamos a luz somente na área de eventos e na cozinha. O resto ficou apagado. Então tinha vela no corredor, mas como eu tenho muito medo de vela, de incêndio, já estive num incêndio, então coloquei as pessoas e as velas pelo hotel e o resto. E eu tinha contratado um escultor de gelo no azar. Então começou a derreter, enfim, começou a acontecer tudo que você possa imaginar que não possa acontecer. E aí, bom, correu tudo bem, mas no dia seguinte a energia só vinha às 4 horas. Aliás, eu fiz um sorteio. Eu falei, eu vou fazer um sorteio. Quem não chegar até às 6 horas eram altos executivos assim, vice-presidente, não posso dizer das grandes empresas, presidente. Eu falei, quem não vier até essa hora para o sorteio não vai ganhar, né? O brinde, o Não prêmio. é isso. E não era carro nem nada, eu nem lembro, tanto que eu nem lembro o que foi. Mas vieram todos por farra, né? Porque final de ano, tudo. E aí e vieram. Ficaram algumas pessoas. Mas no dia seguinte, eu falei, mandei alugar todos os catamarãs que tinha na cidade. Tinha 3, porque era final de ano, não tem. Então, coloquei toda a comida, coloquei os músicos, e eu falei, vocês só voltam às 4 horas, quando tem energia, porque era muito quente, com umidade e tudo. Bom, saíram, né? Então, essas coisas eu acho que é muito feminino, sabe? Porque meu gerente ficou escondido, né? E alguém tinha que resolver, e umas pessoas lá nós resolvemos. Mas foi uma coisa. E aí, quando depois na noite do Réveillon, depois tinha fogos de artifício, né? Esquentando mais ainda. Tudo fiz errado. Tudo deu errado. Aí eu estava lá olhando, né? Daí uma senhora, esposa de um dos convidados, né? Chegou com um santinho, falou: Tcheco, estou rezando por você. Mas olha que coisa bacana, nunca mais esqueci. Como a mulher é empática, a mulher acolhedora. Se botou no seu lugar. Sim, colocou. E eu falei, tá, obrigada e tal, né? Mas, enfim. Porque é difícil, né? Quando a gente está passando por uma situação difícil com a gente se botar no lugar da pessoa que está lidando com a dificuldade, né? Exatamente. Mas achei tão simpática a atitude dela. Mas, enfim, resolvemos tudo, né? Teve problemas e tal, mas conseguimos resolver. Então, essas são situações com o cliente que, na hora, precisa ter a experiência para saber e conhecimento para saber que tem catamarã, né? Que é bom por música, por isso, por aquilo. Para logística se precisa da experiência técnica, né? E eu subia nos postes lá para ver, entende? Tinha centro de equipamentos, eu fui protege primeiro. Então, essas coisas, se você tem conhecimento, você segue uma regra. Às vezes não faz tão bem feito, mas, enfim, a Casa das Máquinas, proteção, né? Então, eu acho que ser profissional e ser amador são 2 coisas diferentes. Então, quando você está fazendo alguma coisa, você é super profissional, você é jornalista, você se treina, você se exige. Isso é profissionalismo. Se não tem esse profissionalismo, não vai dar resultado. Você pode ter sorte em algumas vezes, mas seguido é profissional. Então, é muito importante quando a gente vai fazer algum negócio, vai fazer algum trabalho, estude, seja profissional, seja melhor do que os outros. E todo dia ter isso. Eu sou profissional e tenho que continuar aprendendo. Ter curiosidade, né? Ter curiosidade, saber o que os outros estão fazendo, o que está surgindo de novo. Então, eu acho que, para mim, o fundamental, né, quando você vai fazer alguma coisa, é querer ser melhor profissional. É excelência. Ser profissional mesmo. Tem regras. Todo trabalho tem regras, tem normas, que o amador não sabe. O amador sabe fazer as coisas muito bem, talvez. Olhar detalhe, olhar seu pessoal. Mas o seu pessoal é uma coisa. O seu profissional, de repente, tem problema, tem isso, tem aquilo. Se você é profissional, já sabe, já conhece, tem, né, prática no mercado. É mais rápido, né? Você sabe todas as soluções. Não é a solução A, você sabe a solução A, B e C. Qual solução é melhor? Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, pessoas muito profissionais que te dão suporte. Isso é bacana. Isso dá tranquilidade também para mim que eu estou aqui. Para o resultado também, né? Ô, Tcheco, você acha que essa noite fatídica de Ano Novo foi a decisão mais difícil da sua vida? Na vida profissional? Não. Teve alguma coisa que foi pior que isso? Que foi tipo assim, nossa, eu acho que esse episódio foi o episódio mais desafiador da minha vida. Com cliente? Com cliente ou com negócios?
Ah, tem muitos, né? Mas tem as coisas mais fatídicas, são tão pessoais que eu não posso contar. Mas essa de experiência, eu acho que não. Isso foi um aprendizado. Que quando alguém te entrega um hotel, você tem que checar várias coisas antes. Mas como eles entregaram no dia de Natal e já tinha vendido tudo, confiar demais também não é profissionalismo, né? Aprendi que precisa ser mais profissional, acompanha mais de perto e não acreditar tanto. Porque para ele estava pronto, mas para mim não estava. Porque ele não sabe das minhas necessidades, que não pode entrar água no quarto, né? Casa das máquinas não pode. A gente falou, mas eu pensei que tinha sido protegido. Então, tem coisas que a gente aprende Na vivência. Apanhando. Sim, sim. E eu queria também que você falasse o que o setor da hospitalidade te ensinou que você traz para sua vida? Porque a gente já falou o que a vida traz para o negócio, e o contrário? Que as pessoas são carentes. Todas as pessoas. Tem dia que não está carente, tem dia que está carente. É assim mesmo, todo mundo. Por isso que eu disse, como é que a gente pode ser útil? E eu aprendo muito com a nossa equipe, né? Ser alegre, ter um sorriso, ser leve, já é um presente de vida. Que tem pessoas que têm milhões de problemas e a gente não percebe. Agora, você estando mais leve, você consegue perceber. Quando você tem muito problema seu, você não enxerga o problema do outro. Então, é muito importante, quando você vai trabalhar, você fala, agora eu vou cuidar dos outros, cuidar do outro. Isso é muito importante. Eu acho que isso é uma coisa importante que eu aprendi. Não levar meu problema para dentro. E eu aprendi isso com uma menina de 18 anos, que trabalhava na recepção há muitos anos. O pai dela tinha falecido. E no dia seguinte, ela estava lá. Falei, você não está cuidando? Como é que está a sua família? Seu pai faleceu. Falei, meus amigos, meus colegas aqui vão ser prejudicados se eu ficar em casa. Nesse momento, não se preocupe, eu estou bem. Eu preciso cuidar de quem está vivo. Cuidar dos meus colegas, para eles não ficarem estressados, né? Então, eu achei tão bacana uma menina de 18, 20 anos ter essa preocupação com o outro. Acho que é Ensinando. importante. Acho que é importante. Quando você se preocupa, você fica mais leve. Que maravilha. Falando um pouco de hotelaria, Tcheco, o Brasil tem um grande potencial, né? Tem. Muito ainda que não está sendo explorado. Como é que você vê o setor de hotelaria no Brasil nos próximos 10 anos? Tem potencial para crescer muito, mas tem que fazer lição de casa. Segurança, muito importante. Turismo só tem onde tem paz. Onde tem crimes, problemas, é difícil. Por mais que seja bonito, né, tenha um excelente serviço. Todo mundo quer se proteger, ninguém quer aventurar numa guerra, né? E não adianta ser uma andorinha, ser um passarinho. Você precisa todo mundo precisa estar prestando bom serviço. Não adianta todos os hotéis falar, todos os hotéis são bons, mas e o resto? Táxi, lojas, né? Todo mundo precisa prestar atenção, precisa precisar atenção para o serviço. Porque quando eles olham o país, não olham o hotel. O país precisa ser hospitaleiro. Então, essa campanha eu faço. Quando sai algum colaborador, eu falo, tudo que você aprendeu, pode passar para frente, eu faço questão. Não guarde para você. E é muito interessante, porque quando abrem novos hotéis 5 estrelas, muita gente vai, porque eles pagam 3 vezes mais, etc. Vão para um cargo melhor, e eu acho bom. E aí, eles falam, então, eles me contrataram aqui porque eu sei isso, isso, isso que aprendi na Brutri. Sei isso, isso, isso que aprendi na Brutri. Isso eu acho muito bacana. É importante, e eu acredito que somente, né, uma revoada faz o verão. Então,
Que É isso. legal. E você usou toda essa sua experiência de vida, essa jornada que é brilhante, também para participar de outros conselhos, né? Você falou que participa também do Grupo Mulheres do Brasil, e eu estava vendo aqui que você também participa do conselho da Japan House, é isso, aqui em São Paulo? É. Conta pra gente um pouquinho o que que é Japan House. Japan House quer mostrar o Japão moderno, que o Japão mudou muito. E as pessoas têm ainda aquela imagem, né, de samurais andando na rua. Não tem mais isso. Raramente você vê alguém de kimono no Japão. E quem está de kimono são os estrangeiros que gostam de andar de kimono, né? Porque tem, enfim, passeios de kimono. Eu estou lá, convidei também a Luísa Helena, que me está adorando, porque é um Japão realmente moderno. Agora, o que eu mantenho é a essência da cultura japonesa. Então, eu aprendo muito com a cultura japonesa, que eu não conheço de verdade. Então, a melhor coisa, eu acho, que são culturas às vezes opostas. Japonês, se não convida 5 vezes, você não vai na casa dele, viu? Só na quinta você fala, acho que é verdade, já insistiu bastante, eu posso ir. E o Brasil, no mesmo dia que conhece, te convida para a festa de aniversário, você vai com 3, 4 pessoas na festa de aniversário do outro, não é seu. E tudo bem. Então, eu acho que é um acolhimento totalmente diferente, é gostoso. E os japoneses adoram isso, porque eles não têm nas suas casas. Então, o Japan House mostra o Japão moderno, né, que tem muita coisa. Pra você ter uma ideia, olha, eu vou contar bem rapidinho, que eu não sabia, eu vi num documentário agora. Reconhecimento facial, uma coisa muito importante hoje em dia, né? Osaka, quando teve a Expo Osaka, que terminou agora, em outubro, tinha há 35 anos no Japão, e aquele mundaréu de pessoas, era uma fila, e aí o presidente de uma empresa japonesa, a NEC, muito reconhecida, ela falou, nossa, nós vamos ter que fazer reconhecimento facial. Bom, estava fazendo um documentário de uma pessoa que passou 35 anos, 30 anos, desenvolvendo o reconhecimento facial. Quando ele chegou nos 95% mais ou menos, a Microsoft lançou a deles com 95,3% de acerto. E ele queria ser o Japão queria ser número 1. Começou a vender um pouco, mas meta era ser o melhor do mundo, porque reconhecimento facial, se você erra um terrorista, por exemplo, pode acabar com o país. Houve nos Estados Unidos um engano com uma pessoa negra, e reconheceu errado. Então, reconhecimento facial é uma responsabilidade enorme na vida de uma pessoa, de um país. Então, essa empresa decidiu que tinha que ser melhor do mundo. E aí, eles conseguiram chegar a ser o primeiro do mundo. Eles são atualmente o melhor do mundo, 99,7% de acerto. E como é que ele conseguiu? E se dedicou tanto? Ele fez tudo. Então, tiram fotos da pessoa assim, envelhecendo, por exemplo, né? Como é que hoje a tecnologia faz com que você seja daqui 90 anos, como é que você vai mudar? Então, tudo isso entra, o que não muda, enfim, eu não sei os detalhes, mas eles entram para reconhecer você nesse momento, tá certo? Ou daqui 10 anos, porque passaporte dura 10 anos. Então, mas o japonês fez o contrário. Eu posso pegar as características desde que a pessoa nasceu. Posso fazer isso, porque já existe tecnologia, mas não tem tecnologia para ver a pessoa como é que ela foi envelhecendo. Então, eles fizeram um raciocínio ao contrário. O japonês gosta de pensar diferente, o contrário, né? Tudo um japonês é contrário do ocidente. Aí fizeram, e aí chegaram com mais uma coisa importante, o ser humano. Por quê? E até vou contar, eu tenho fazer palestra para fazer amanhã, e eu vou contar essa história, porque a tecnologia, ela é uma ferramenta, te dá todos os dados que você precisa, de tudo quanto é canto do mundo, eles te dão, né, capaz de juntar todas como é que se chama? Os dados. Mas essa empresa foi falar com os clientes para quem já estava usando a tecnologia deles. O que podia melhorar? O que você acha que aconteceu e tudo? Coletou todos os dados de todos os clientes que falaram, eu acho isso. Foi assim que ele conseguiu. Então, olhar do ser humano, detalhe, a experiência do ser humano é fundamental. Não, a ferramenta ser humano é muito superior à ferramenta digital. Insubstituível, né? Substituível. Eu achei muito bacana essa história. Que legal. Muito legal. E eu tenho aqui uma curiosidade que eu também gosto, que é um hobby seu. Você ama cantar em karaokê? Gosto.
Qual que é a sua música preferida? Eu canto mais, assim, primeiro, Elvis, né? Eu gosto muito do Elvis. Porque eu acho romântico, mas eu canto música japonesa também. Mas você sabe por que que eu comecei? Não. Porque eu sou tímida, eu sou muito tímida. Aqui com você não, já tá mais amiga, né? Mas eu sou muito tímida e eu tinha que superar na minha trajetória de trabalho, eu tinha que falar com as pessoas, né, com a equipe, e eu era muito tímida para fazer isso. E um dia pensei, puxa, como é que eu vou superar isso? E eu tinha uma ideia genial, genial. Eu cantava muito mal e continuo cantando mal. Se eu consigo cantar na frente dos outros, mal como eu canto, e falar eu canto, faço um pouquinho melhor, porque eu treino para isso, e eu não tinha. Então eu fui estudar canto para poder cantar em público. E o melhor público meu é de karaokê, né, para mim mesma. Então fui aprendendo a cantar em público através do karaokê. E aí melhorei. Foi assim que E melhorou comecei. mesmo. E Melhorei. viciou no karaokê. Viciei no karaokê, melhorei Que coisa boa. em palestra. Só isso, mas não melhorei muito, não. Mas karaokê melhorei. Que coisa boa. Ô, Tcheco, eu queria saber também, assim, você com a agenda, né, super corrida, como é que o que que você dedica hoje de tempo para sua saúde mental e autocuidado? Olha, Você tem alguma rotina? eu gosto de comer alguma coisa à noite, eu gosto de tomar banho e tudo. Depois, assistir Netflix e comer bobagem. Assim, daí a pouco eu já tô, assim, já quero dormir, porque me dá sono, né? Netflix, um capítulo leva uns 3 dias, porque eu tô dormindo quando eu começo. Então, para mim é uma coisa que me tira da rotina né? Porque se me deixar, eu fico trabalhando. E para sair daquilo, como eu sou meia gosto de estar ocupada, esse é o meu problema, eu gosto de estar ocupada. Então, com Netflix, no começo eu estou comendo, fazendo alguma coisa, mas eu estou lá assistindo, e eu gosto de filme bem policial, daquele que você sabe quem é quem é o assassino, quem é o culpado, você sabe de tudo, aquelas bem chifrunzinho. Eu adoro, porque você não precisa estar prestando atenção. Eu não estou prestando atenção, eu quero só distrair minha Relaxar. cabeça, relaxar. E você tem que se policiar, Tcheco, para parar de trabalhar? Você tem, assim, tem que parar 8 horas, desliga e tchau, senão você continua? Você tem algum método que você faça para você parar de trabalhar? Comer. Comer. Só troca o trabalho pela comida. Ou eu Tcheco. leio, né? Gosto de Sim, você ler. gosta de ler. E gosto de ler, assim, não coisa difícil, coisa fácil. Tá. Eu gosto de ver revista, eu gosto de ver decoração, que eu gosto. Cantar um pouquinho. Mas coisas muito, sabe, que não está na sua Lights. rotina. Sim, E que leio os bilhetinhos das amigas, né? sim. Um pouquinho. Mas quando eu tenho que escrever resposta assim, eu deixo para o dia seguinte, porque você pode estar com o meu sonolenta, escrever, acho que é falta de educação, né? Sim. E quando você olha para a sua jornada, o que que te dá mais gratidão? O que você O fala assim: meu "Eu acertei", desenvolvimento, eu seu acho. desenvolvimento? Eu acho que eu primeiro tenho que agradecer a Deus que eu cheguei até aqui desenvolvendo, né? E esse desenvolvimento está muito ligado às pessoas. Sou muito grata a Mulheres do Brasil, a Luísa, que é minha amiga, a Sônia Rez, minha amiga. A gente é o trio, né? A gente está sempre andando junto. Tem um assistente também que chama Sumiko, minha assessora, né, ela é diretora de vendas nossa, a Silvia, que você conversou com ela. Assim, eu sou muito ligada às pessoas que trabalham comigo, que estão comigo, que me ajudam, que me apontam, porque as outras pessoas não te apontam os seus problemas, as suas falhas. Então, quando tem mais intimidade, as pessoas, né, de um jeito falam. Tem umas que falam mais duro, né? A Luísa fala assim, ó, assim, a Sônia menos, mas ela fala. Então, é tão bom a gente ter pessoas, amigas de verdade, que te apontam os seus problemas. Mas também que não acaba com você, né? Exato. Mas E que te elogiam também, que né? elogiam também, fala, legal. Né? A Silvia, por exemplo, ela vai depois ficar ouvindo, entendeu? Ai, você foi bom aqui, isso aqui. Não, ela fica atrás, entendeu? Eu tenho mania de entrar em carro errado, a Silvia vai comigo, fala, olha, não entra em carro errado. Ai, É Tcheco. muito engraçado. E, Tcheco, qual que é o seu próximo sonho?
Sonho? Eu tenho, olha, é desenvolver pessoas. Eu acho que, para mim, pelas pessoas sendo melhores, né? As pessoas que trabalham comigo, as pessoas que estão comigo, pessoas que acabo de conhecer. Eu acho que o mundo só será melhor se as pessoas são melhores, as pessoas estão satisfeitas, felizes, né, realizando seus sonhos. Então, como é que eu posso ser útil para isso? Porque eu não posso desejar uma coisa grande se eu não começo assim, bem pertinho, né? Então, pessoas que eu conheço. Outro dia eu encontrei uma menina que é fantástica. Eu falei, nossa, eu gostaria muito que você, né, fosse uma pessoa que pudesse criar políticas públicas, porque você é uma pessoa do bem, é inteligente, gosta de cuidar de pessoas. Eu queria tanto que você fosse, assim, uma política do bem, uma pessoa que possa fazer transformações. Eu acreditaria num país onde você estivesse fazendo algumas coisas, né, transformando as pessoas como um todo, né? E ela falou, nossa, eu vou pensar nisso, mas eu primeiro preciso falar com a minha família. Fiquei tão feliz, né? Porque a gente muda, né, a sociedade. A gente pode ajudar, mas a gente não muda. Com o que eu faço, não posso mudar, melhorar a vida de algumas pessoas, mas as políticas públicas, tendo pessoas do bem, trabalhando pelo povo, eu acho que é muito importante. E quando você encontra uma pessoa que pelo menos pode participar desse todo, eu fiquei tão feliz. Então, eu estou, não que eu vou monitorar, faz o que ela quer da vida dela, né? Mas eu fico lá, o que você pensou? Falei com meu pai não foi contra. Eu falei, que bom. Eu falei, então, se você... Eu falei, acho que eu vou olhar isso com muito carinho, vou ver se realmente eu tenho competência para isso. É bacana, né? Mesmo que ela seja algum posto que possa influenciar o país a ser melhor, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Isso que vale. Tcheco, a gente está com 1 hora aqui de entrevista já, o Nossa tempo Senhora, voou, foi uma delícia de bate-papo. você que é legal, você é muito gostoso de estar junto. Foi bom, né? Eu também gosto muito Muito. de escutar, eu fico encantada com as histórias, mas eu queria te pedir uma mensagem final para as mulheres que estão escutando a gente sobre liderança e sobre os desafios da vida, né? O que você podia falar para essas mulheres? Eu não sei, mas eu Que sonham em acho liderar, que sonham em empreender. que sonham liderar, que sonham empreender. O primeiro passo começa fazendo, né? E se a gente começa a fazer, a gente se apaixona. E fazendo certo, ouvindo as pessoas. E quando começa a dar um pouquinho certo, você realmente se apaixona. Porque não é apaixonar pelo negócio, você se apaixona pelo seu potencial. E você vê que aquilo que você faz, as pessoas vibram junto. Trazem as pessoas que vibram com você. O que você acha? O que você pode pedir opinião? Não é crime. Eu acho que pedir opinião só ajuda, né? Então, quando quer fazer um negócio, acho que todas as mulheres, todas as pessoas podem fazer alguma coisa. Não joga tudo na mesma cesta, né? Porque às vezes não pode, mas pode estar ajudando indiretamente as pessoas também, conseguindo um lugar numa boa escola, né? Os filhos, enfim. Mas acho que a liderança começa, eu acho, buscando fazer alguma coisa que melhore a vida das pessoas. Eu acho que se você melhora a vida de algumas pessoas, as pessoas vão comprar essa sua ideia e vão utilizar. Não adianta fazer as coisas porque você gosta, que vai ser útil. E você se apaixona pelo negócio. E daí para frente é fácil, eu acho. Que coisa boa, Tcheco. Muito obrigada pela sua presença. Foi muito Eu bom. que 1 hora agradeço, voou Carla. aqui, com vários insights, vários aprendizados. Muito obrigada. Espero que você volte em breve para contar mais para a gente da sua trajetória. E é isso. Olha, já fiz vários podcasts, mas o seu realmente é linda. Obrigada. É verdade, Obrigada. é gostoso estar com você. Você é uma pessoa do bem. Você, assim, parece que você coloca as perguntas certas, né? Que não vai me deixar. Isso não sei se eu sei como é que foi, mas é muito gostoso estar com você. Muito obrigada. Me senti
privilegiada. Muito Obrigada, feliz de estar Tia. com você. Fico até emocionada. Não, é verdade, falo de coração. Que bom, obrigada mesmo. Significa Obrigada. muito para mim ter um feedback desse, principalmente vindo de você. Ah, E que mas seja a primeira de muitas vezes. obrigada. E que a gente possa estar almoçando junto qualquer hora Por dessa. favor, vai ser um prazer. Obrigada. Lindos, lindas, obrigada novamente pela audiência. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Curte, compartilha, envia para suas amigas, que a gente conta com vocês, tá bom? Um beijão e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ó, chorei!